Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal para mais um pequeno vídeo então da nossa série aqui Espiritismo como Filosofia de Vida. E hoje falaremos brevemente, o tema é vasto, profundo, enfim, daria espaço para muita coisa, mas enfim, os nossos vídeos aqui são breves, Falaremos brevemente sobre o livre-arbítrio, tá certo? Começaremos então com uma passagem aqui do Eclesiástico, capítulo 27, versículos 25 a 27. Quem atira uma pedra para cima, atira-a sobre a própria cabeça. Assim, um golpe traiçoeiro devolve os ferimentos. Quem abre uma cova, cairá dentro dela. Quem arma cilada, nela será apanhado. Quem pratica o mal, contra ele o mal se voltará, sem que ele saiba de onde ele vem. Então, essa passagem do Eclesiástico nos faz lembrar que tudo tem consequência. As boas ações e as más ações também. E é ler do engano achar que, ao aparentemente escaparmos das consequências de alguma má ação, que isso efetivamente se dê. Nós, que estudamos a doutrina espírita, sabemos muito bem que a vida continua, A vida não cessa com a morte física do corpo e, se de repente, dentro desse mundo no qual estamos, mergulhados na matéria, se aqui você não sentiu, não percebeu, não chegou a sofrer as consequências de algum mal praticado, por certo que sentirá em momento vindouro, quando desencarnado estiver. Enfim, não existe boa ação sem consequência e também não existe má ação sem consequência. Isso já nos conduz a percebermos a importância de muito bem utilizarmos essa dádiva que é o livre-arbítrio. E como bem sabemos, pelo estudo da doutrina dos espíritos, quanto mais o ser evolui, à medida que ele evolui, chega a um ponto em que efetivamente pode-se falar em livre-arbítrio e tanto maior será a sua responsabilidade, quanto maior for o livre-arbítrio que ele possui em função do estado evolutivo que atingiu. Mas tomando então agora passagens aqui, tomemos a questão 843 do Livro dos Espíritos. Pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exaltidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então essa passagem nos fala, enfim, diz em palavras mais bem postas, um pouco daquele célebre pensamento de que o seu direito termina onde começa o direito do outro, mas enfim, estamos a falar aqui de direitos e deveres. O fato é que as nossas ações necessariamente têm que ser pautadas levando em conta também o outro, as consequências sobre o outro, e o livre-arbítrio se amarra muito nisso. E o começo aqui da passagem então nos lembra a questão de que a nossa consciência normalmente, ela é um bom juiz. Intimamente o indivíduo sente, percebe quando algo não é bom, quando algo não é correto. E é preciso
pouco a pouco evoluir para estar disposto a fazer o que é correto, mesmo quando, se você fizesse o que não é correto, ninguém viesse a saber, e mesmo quando, né, fazer o que é correto implica intimamente para você, talvez, num grande sacrifício, e ninguém saberá disso. Não haverá, de um ponto de vista externo, de reconhecimento ou coisa que o valha, recompensa, né, pelo seu sacrifício. Mas ainda assim, ele deve ser feito. O livre-arbítrio tem tudo a ver com isso. No céu e o inferno, nós encontramos aqui a seguinte passagem, né? O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, conseguintemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos, né? Então, persistir na prática do mal, ou, enfim, deixar essa prática aí, retornar, né, à senda do bem, é algo que tem tudo a ver com o livre-arbítrio, né? E por quanto tempo, por tanto tempo quanto persista na prática do mal, o indivíduo sentirá suas consequências, da mesma forma que sintonizar-se novamente com o bem trará também benefícios imediatos. Tá certo? Meus amigos, muito obrigado então e até o nosso próximo encontro.